Olá, tudo bem? Que bom que você está conosco aqui acompanhando mais um programa aqui no Fato Amazônico, o programa Dialogando com a Lição. Você sabe que lição é essa? É esse guia aqui de estudos da Bíblia, da Escola Sabatina. Você pode encontrar esse guia em várias lojas daqui de Manaus, na Loja dos Céus, né? Temos ali na Zona Norte, temos também na Zona Leste. Então você pode comprar também pela Casa Publicadora, você pode pedir pelo site deles, da CPB, fazer assinatura, inclusive, tem para todas as idades. Esse aqui é a lição dos adultos. E o tema desse trimestre é administradores fiéis à espera do mestre. Nós já descobrimos que nós somos administradores de Deus, né? Deus deixou muitas bênçãos em nossas mãos para administrarmos. E durante esse trimestre, essa temporada aqui de podcast, nós vamos aprender a como administrar estas bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Bom, eu não estou sozinha aqui, eu tenho convidados especiais, eu tenho aqui o nosso querido pastor José Carlos Bezerra, que é o nosso consultor e instrutor bíblico, né? Ele vai estar durante toda essa temporada participando, trazendo suas experiências que você já está acostumado a ouvir por aqui, né? Ele sempre traz uma história diferente e eu vou revelar hoje uma identidade especial dele. Esse homem aqui é o meu pai. Então eu conheço muito bem, né? Então, muito bem-vindo, pastor José Carlos, por estar aqui, aceita o nosso convite, né? E eu tenho aqui também um convidado especial, Sérgio Paulo Mesquita Júnior. Ele é advogado, também é pedagogo, hoje ele trabalha como assessor jurídico da CEMED e lá na sua igreja local, né? Ele é também ancião administrativo, ou seja, um copastor que cuida da igreja, inclusive a igreja que eu também gosto de estar presente, a igreja do Parque 10. Você também pode nos visitar, né, Sérgio Júnior? Com certeza, é um prazer estar aqui compartilhando a palavra de Deus, e a igreja do Parque 10 está sempre de coração aberto para receber a todos, e é muito bom compartilhar o estudo da lição tanto lá na igreja quanto aqui também. Então seja muito bem-vindo. Sérgio Júnior, você pode fazer uma oração inicial aqui pra gente? Vamos lá, então vamos falar com Deus. Aí onde você está, feche seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes por nesse momento poder compartilhar do estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e nosso entendimento para que nós possamos compartilhar, refletir nas mensagens que o Senhor traz para nós e, acima de tudo, que nós possamos praticá-las. Fica conosco durante este estudo, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. E a nossa conversa aqui, né, é sobre a terceira lição, né? Durante esse trimestre, a gente, cada sábado, né, cada semana, todos os dias, a gente aprende um pouquinho desses temas relacionados à administração. E o tema de hoje, dessa semana específico, é sobre o pacto do dízimo. Que pacto é esse? Que dízimo é esse? Do que se refere? Será que é para todos? É para um povo específico? É uma quantidade X? Qual é a intenção desse dízimo? Então hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso, vendo na palavra de Deus, né, o que ela nos ensina, o que ela nos orienta. E temos um verso principal aqui que é o principal do estudo, né? Se você tiver aí na sua Bíblia pertinho, você vai lá em Malaquias 3:10. É um verso bastante conhecido, né, para alguns que entendem um pouco sobre o dízimo, porque é um verso que logo de cara ele já esclarece algumas coisas sobre o dízimo. E diz assim: tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Bom, aqui não é a voz de um pastor, não é a voz de um profeta, aqui é diretamente a voz de Deus. Pastor, você que entende um pouco mais sobre essa questão dos dízimos. Os dízimos, eles não chegaram no momento assim só para o povo judeu, né? Abraão, ele foi também um dizimista antes do povo israelita existir. Então, o dízimo aí já não indica que a gente também precisa dar valor a não só um povo específico? O dízimo é para todos, ou ele... Como é que é essa origem dos dízimos? Olá, meus amigos.
Que bom estar de volta aqui, né, irmã Deise? É, isso mesmo, Tá muito certo. bom estar com Aqui vocês. com o Sérgio Júnior também. Eu entendo o seguinte, que o plano de Deus, em todos os seus aspectos, não foi salvar raças, mas salvar a humanidade. E quando Deus tem planos e propósitos de cura espiritual, não é curar raças, é curar a humanidade. Então, uma das formas pedagógicas de Deus de nos ensinar a não sermos tão egoístas é pedindo de nós uma parte. E ele, na verdade, o dízimo, ele não consegue dizer, você vai me dar isso aí. É dele. Ele põe a mão lá e diz assim, olha, isso aqui, tudo isso é teu, mas essa parte aqui é minha. E ele quer ver agora a fidelidade, se a gente devolve ou não. Então o dízimo é mais bênção para mim, porque eu estou me ensinando a mim mesmo a não ser egoísta e compartilhar com os propósitos de Deus aqui na Terra. Sérgio Júnior, você que é pedagogo, que gosta de práticas pedagógicas, você acha que Deus, nesse momento, ele foi pedagógico de ensinar sobre a questão do dízimo? Com certeza Deus, ele é o maior dos professores, né? Tudo que a gente estuda na Bíblia, a gente verifica que Deus, ele tinha métodos e estudava cada assunto, cada tema, e ele explanava enquanto ele esteve na Terra de uma forma super didática, né? Então, o professor ia adaptar a aula conforme a necessidade da turma, e era isso que Deus fazia. Quando ele falou sobre o dízimo, ele foi muito didático. Não há ponto para duvidar da frase de Deus sobre o dízimo. Na verdade, é muito claro o verso que nós lemos, que é o verso base do estudo da lição, dessa terceira lição. Como a Deise falou, a ordem é do próprio Deus, e ele diz, tragam os dízimos. Quando Deus fala alguma coisa, todo mundo que questiona, duvida ou tenta fazer o contrário do que Deus fala, sofre consequências, mas não porque ele dá a consequência. Pela própria escolha da pessoa, a consequência vem. Ou Então, ela deixa de receber uma bênção, ou ela deixa né? de receber, porque se ele está dizendo, tragam os dízimos para que haja mantimento na minha casa, né? E ele diz, se eu não lhes abrir as janelas do céu e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Então a lógica é, se Deus diz, traz o dízimo, que vai receber bênção, por que que eu vou questionar o que Deus está dizendo? Ou duvidar. E duvidar para que eu não receba essa bênção. Não que eu vá dar querendo receber a bênção. Na verdade, eu já devolvo o que é dele, nem é dar, é devolver, né? Devolver Isso. o que é dele, Devolver. o termo seria devolver, né? Vamos esquecer aqui o termo dar, porque tudo é de Deus. O que eu tenho, o que eu uso, o que eu visto, meu salário, as coisas que eu usufruo, só tenho porque ele me dá saúde para trabalhar, porque ele me deu a oportunidade de ter um trabalho. Sabedoria, inteligência. Porque ele me deu sabedoria, a inteligência que vem do alto para poder desenvolver aquele trabalho. Então, quando eu devolvo, né, essa porcentagem mínima, na verdade, eu estou mostrando para ele que eu consigo viver com aquilo que ele me deu, na verdade, né, tirando ou não uma parte daquilo que eu tenho que devolver do que é dele. O interessante aqui, Sérgio, devemos nos ensinar nós mesmos que quando eu recebo alguma coisa, eu não posso pensar que já é tudo meu. Então eu tenho que contar com 90% sendo meu e a outra parte é apenas uma prova se eu vou ser abençoado ou não. Há uma parte aqui, conclua seu pensamento, depois eu vou entrar na parte aqui. Não, pode continuar, pastor. Aqui é o seguinte, eu gosto muito de enfatizar um aspecto de quando Deus quer dizer uma coisa, ele não quer dizer outra. Ele quer dizer aquilo. E aqui Ele é direto, né? É direto. Ele não fica rodeando. Deuteronômio 16:16. Ele diz assim: 3 vezes no ano, todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que eu escolher, que é a festa dos pães asmos, e na festa da semana, a festa do tabernáculo. Porém, não apareçam lá de mãos vazias perante o Senhor. Entendeu? Ou seja, ele estava dizendo, vocês vão vir me adorar aqui 3 vezes no ano, nessas festas, mas não me apareçam de mãos vazias. Ou seja, junto com eles, tinha que vir algo para quebrar o egoísmo deles, porque ao entrar na presença de Deus com o egoísmo é perigoso. Então eles, foi o caso de Ananias e Safira, foi o egoísmo que derrubou lá a situação deles. Interessante. E quando Deus diz aqui,
Apareçam, mas não venham de mãos vazias. Venham com algo simbólico, concreto, de que o E a egoísmo... gente vai até falar um pouquinho mais isso nesse verso, tocar de novo nesse ponto, mas antes, pegando um pouco o original da palavra dízimo, a palavra dízimos se refere no dicionário 1/10 parte de algo, ou seja, 10%. Então o dízimo não é nem 9%, nem 8%, nem 12%, nem 20%, nem 30%. O dízimo é quantos? É quanto? 10%, 10%. né? 1 em 10. 1 em 10, né? E o que esse dízimo ele pode simbolizar, representar, né? Ele representa algo assim, Deus precisa do meu dízimo, né? Ou, não, eu vou dar por obrigação. Como é que eu tenho que, como dizimista, olhar para o dízimo com que olhar? Não posso pensar em dízimo como uma fonte automatizada de bênção. Eu não posso dizer o seguinte: eu vou dar um cheque para Deus, ele assina, eu tenho que receber. Isaías 58, o pessoal fazia jejum, o pessoal se quebrava que nem junco e ia para Deus: olha, nós já jejuamos, já oramos, já fizemos tudo, e tu não responde. E Deus os repreende dizendo: interessante, vocês fazem isso para o próprio egoísmo de vocês. Tá vendo? Não é esse o tipo de jejum que me serve. Um dízimo, vamos dizer, legalista, não serve para Deus. Senhor Deus, estou dando meu dízimo, quero ser abençoado. Isso não. O dízimo é uma forma de reconhecer que Deus é o dono e que eu estou compartilhando com ele alguma coisa. E que eu faço uma sociedade com ele, né? Tão bom. Não é sociedade, porque seria uma sociedade injusta. Injusta, falamos né? semana passada. Como é que ele entra com tudo, vamos ser sócios. Aí eu fico com 9 e só 1 para ele. É injusto, né? Seria, humanamente falando. Humanamente falando, seria uma sociedade injusta. Na verdade, é tipo uma aliança mesmo. Senhor Deus, como fez Abraão, como fez Jacó, como muitos outros fizeram também. Não é isso? Na verdade, quando a gente, lá atrás, quando o homem pecou, ele já perdeu tudo, né, pastor? Perdeu tudo. Então, a partir daquele momento, o que vem para o homem, tudo já vem de Deus, né? Porque ele não teria direito mais nem à vida. Então, se é o próprio Senhor que concede para nós a oportunidade de continuar vivendo por conta do sacrifício dele na cruz, aí já é outro estudo que a gente teria que fazer, né? O próprio Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O que eu tenho? Nada. Nós realmente não entramos com nada, e por isso não é uma sociedade, como o pastor acabou de falar, né? O que a gente precisa entender é que a devolução do dízimo acaba sendo um tratamento para que a gente possa lutar contra o egoísmo e contra a vontade de querer e pensar que a sempre gente primeiro em tem nós, alguma né? coisa, que a gente é alguma coisa e que a gente tem que estar em primeiro lugar. Então, devolver o dízimo, né? A outra parte que seria já do próprio coração, e depois a gente pode falar um pouco mais a questão do pacto, de ofertas. A oferta vai ter uma lição, ofertas de próxima gratidão, lição. que depois Isso. a gente vai estar trabalhando mais a respeito disso. Mas é entender que, olha, Deus, o Senhor me deu tanto, o Senhor me dá tudo, o Senhor me dá tanto e me dá tudo, na verdade, que eu quero te devolver de gratidão por expressão de amor, de adoração. Adoração. Você falou a palavrinha-chave. Então, o dízimo, ele está totalmente conectado com a forma como eu quero adorar a Deus. E quando a gente ama, adora, agora vindo para o lado humano, né? Quando você ama alguém, quando você exalta alguém, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, você sente prazer de dar para eles coisas sem esperar nada em troca. Você, pelo amor que tem a eles, vamos colocar entre aspas, uma adoração que você tem a eles, uma adoração, uma devoção, uma né? devoção, uma gratidão, respeito, um amor mesmo. Você quer oferecer para eles tudo que você tem de bom e de melhor. É verdade. Não porque eles te pediram, não porque você obrigação, se sente obrigado, mas porque é tanto amor, tanta gratidão, que você dá aquilo que você tem de melhor. Isso é interessante. Então, esse é o pensamento que a gente tem para com Deus. A questão principal que eu vejo na adoração a Deus é que muitas vezes a gente não lembra ou não entende que Deus, ele é um ser
completo e pelo fato da gente não ver, às vezes a gente pode não ter essa sensação de ter esses tipos de sentimentos para com Ele. Mas Deus, só pelo fato da gente não ver, não quer dizer que Ele está aqui agora, que Ele está aqui, está conosco sempre, em todos os lugares, e por onde a gente vai, na nossa casa, no nosso trabalho, e que Ele quer sim ser lembrado, que Ele quer sim ser adorado, da melhor forma possível. Da melhor forma possível e com o que eu tenho de melhor. Então, se o pedido é 10%, né? Por que eu tenho que questionar? E se eu tenho oportunidade de, às vezes, poder contribuir, porque a gente vai agora, aqui um pouquinho até me adiantando na minha fala, mas a gente vai entender que o dízimo não é para que ele se beneficie disso, porque humanamente ele não pega esses valores dinheiro, e usa, né? Mas a gente vê que é o próximo ponto aqui, né? Como eu falei, até me adianto, mas que o que ele pede é levado para um lugar. Tem um destino. Tem um destino, né? Então, quando a gente dá, né, devolve o dízimo, ou traz uma oferta, ou outra forma que seja de adoração através de valores, eu estou ajudando a manter a obra de Deus. Exatamente. E interessante, ele recebe e usa para o benefício da humanidade. Para o próprio autor do pedido. Exatamente. Para benefício da humanidade, né? E interessante que, assim, só voltando aqui nesse aspecto da origem do dízimo, a primeira menção bíblica de dízimo está em Gênesis 14, né? Lá com Melquisedeque, né? Uma conversa que ele teve, Melquisedeque, com Abraão. O primeiro encontro de Melquisedeque com Abraão foi sobre o dízimo, né? E aí vem contando relatos, porque alguns pensam, o dízimo é só para o povo judeu, né? E na verdade a origem do dízimo não foi diretamente específico para o povo judeu. Desde as origens do mundo, né? Os primeiros ali, Adão e Eva também, eles também tiveram a oportunidade de dizimar ali de uma forma, eles não tinham salário, mas eles tinham ali o animalzinho que eles cuidavam. Então o dízimo, ele para os judeus tem uma forma diferente também, né? Eles também tiravam o dízimo daquilo, dos animais que eles recebiam e tudo mais. Então hoje a gente entende que o dízimo, ele não é só específico para um povo, mas é para todos que entendem a importância de que aquele valor de 10% não pertence a você, mas sim a Deus. Então, se eu entendo isso, eu posso ser um dizimista, exatamente, né? Agora, para onde vai esse dízimo? Porque na época do povo judeu, ia para uma tribo, né? Que era a tribo dos Levitas, né? Eles cuidavam lá do templo, do santuário, e eles administravam. E eles próprios também dizimavam, né? Do valor que eles recebiam, eles também dizimavam. Agora, onde é que é o destino? Para onde vai o destino dos dízimos, né? Podem comentar. O próprio verso 10 de Malaquias 3 já diz isso, né? Ele diz: tragam todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro, no tempo dos israelitas, acabava por ser o santuário. Né, pastor? Isso. E hoje nós temos o nosso santuário também. Naquele tempo tinha as câmaras, que eram salas pequenas, que tinha pessoas que traziam em moeda, eram transformadas em moedas do templo, e outros não tinham moeda, traziam batatas, traziam bens, farinha, né? Traziam bens, e eram colocados ali, e ali era distribuído para a manutenção da sobrevivência dos que cuidavam do templo. Hoje a Casa do Tesouro é onde você congrega, e tem pessoas ali, tá vendo, cuidando, especificamente um ministro. Paulo diz: aquele que trabalha para o Evangelho, que vive do Evangelho, vive para o Evangelho, deve viver do Evangelho. Ele não deve ter uma profissão paralela, mas ele deve ser exclusivo para aquela obra do Senhor, que é mais completa. Sim. E esse dízimo também, ele, quando é bem administrado, ele não fica só na igreja local, porque a gente sabe que o Evangelho de Deus é para o mundo todo, alcança toda a humanidade, né? Todos os povos, todas as nações, tribos, línguas. Então, para que o Evangelho, o meu dízimo daqui, né, daqui de onde eu estou, em Manaus, chegue lá no outro lado do mundo, tem que ter uma boa administração, né, financeira dentro da igreja, para que esse dízimo também alcance lugares onde a minha presença humana não teria capacidade de levar o Evangelho. Para a gente não pensar aqui, meus amigos, na questão da legalidade, do camarada querer fazer essa devolução do dízimo com legalismo,
Tá vendo? Diz assim, eu vou fazer a minha parte para poder ser abençoado. Ela não chega a um bom termo desse jeito. Eu me lembro que eu trabalhei durante algum tempo lá na Associação Baixo Amazonas. Uma das sedes da igreja. Uma das sedes da igreja e fui convidado aí para a aldeia Tauari. E fui passar 25 dias lá com os índios, evangelizando os índios. E agora me vem na cabeça como é que eu vou falar sobre dízimo para eles. E eles procuraram, e eu expliquei para eles, quando você tirar que a farinha deles para vender... É o ouro deles. Era medida em cuias. Eles pegavam a cuia de farinha, botavam no saco e contava. Tem 20 cuias, 30 cuias. Eu dizia, você conta uma, duas, quando chegar na 10ª, você não bota no saco, você bota no saco separado. Ele dizia, para quem é essa? Essa é para Roqui. Roqui era o deus deles. E eles entenderam isso, e o cacique disse, vai ser assim, porque a gente recebe de Roqui da terra, faz crescer a mandioca, dá chuva, dá tudo. Chuva, dá tudo, e a gente só vai lá colher. Ele precisa, mais do que uma cuia, às vezes ele botava 2 cuias. Eu digo assim, de felicidade por entender essa questão. Eles fizeram. Aí, quando foi 3 anos depois, eu voltei lá para ver como estava a aldeia, porque graças a Deus a aldeia Tauari todos se batizaram. Então, eles se converteram, tá vendo, gente? Como o dízimo, a importância do dízimo alcança esses lugares. E eles pegaram e disseram, olha, desde aquele tempo que nós somos fiéis dizimistas, devolvendo a farinha de Roqui, ele abençoou tanto que nós temos aqui outras coisas que aumentaram, a saúde aumentou, tudo melhorou. Educação, porque há uma promessa. Eu me lembro que em Belém eu estava uma vez numa conferência no evangelismo dava umas 400 pessoas toda noite. E aí, quando eu disse eu vou falar sobre o dízimo, disseram, não, se você falar sobre o dízimo, ninguém vai voltar mais. Mas eu usava aquele recurso de que, biblicamente, Deus diz que eu abrirei uma janela no céu e vou assim, ó, derramar, imagina assim um balde. Um balde, não, um tambor mesmo, cheio de muitas bênçãos, sendo derramada 24 horas na sua casa. Aí teve uma senhora que ela me procurou depois assim, eu quero urgentemente o meu cartão, porque eu quero que Deus abra a janela lá em casa. Amém. Abra a janela lá em casa. Então, são coisas simples. Eu posso ilustrar agora, Dezinha, aqui? Pode. O pastor deixou a gente curioso aqui, porque ele trouxe um abacate. Eu pensei, vai ter abacatada aqui. O que vai ter? Mas ele deixou um mistério. É verde, não vai mistério. Muito. É verde, né? Põe na sua frente da sua roupa. Isso. Aí, tá certo. Isso aqui é um abacate. Mas vamos dizer que é um abacate, né? Interessante que muda a cor mesmo, né? Aqui é o seguinte, uma aliança que Deus fez com o ser humano. Primeira aliança foi do arco-íris, que diz, quando vocês verem o arco-íris, significa que eu prometi que não vou destruir mais o mundo com água. Cada vez que você vê o arco-íris. Mas cada fruta, Deus disse, eu vou colocar uma semente aqui dentro. Dá uma olhada, ver se está lacrado. Totalmente lacrado, ó. Aqui na câmera. É quase uma mágica aqui. Tá fechado. Então veja. E Deus prometeu que ia colocar uma semente dentro de cada abacate. Eu não abri esse aqui ainda, mas eu tenho certeza que se eu abrir... Você tem fé que tem uma semente aí? Eu estou suspeitando que tem um caroço. Um caroço aqui dentro, que é uma semente. Uma semente. Tá, então, veja. Mais uma vez. Deus cumpriu a sua promessa. Deus cumpriu a sua promessa. Né? Deus cumpriu a sua promessa. E cada vez que eu olho para uma fruta, que eu vejo uma mão cheio de recados de Deus. A maçã, recados de Deus. O limão, a laranja, recados de Deus. Formas pedagógicas de Deus dizer. Essa parte da carne é para você comer, mas o caroço, a semente, é minha. Você não sabe fazer um abacateiro. Então devolva para mim. Que eu vou fazer outro. Eu vou fazer outro. No limão vem a carocinha lá, até mesmo a mostarda, que é a menor de todas. Gera uma árvore tão grande. Então são formas de Deus dizer que a gente, confiando nele, a coisa vai funcionar. E na questão do dízimo, ele sempre botou para nós entendermos que é a nossa parte de fazermos a manutenção do ministério. Jacó e Labão têm essa experiência, né, pastor? Sim. Toda vez que o sogro tentava usar de má fé com o genro, Deus vinha e transformava ali as ovelhas
E do jeito que Jacó orava, vinha. Mas porque Jacó já tinha feito um pacto com Deus quando ele saiu da casa dos seus pais, que ele teve aquele sonho. E aí ele disse, e eu creio que foi a primeira vez que foi usada a palavra dízimo. Foi. Né, pastor? Não, então, Abraão, foi. Abraão, mas no povo, ali foi o início do povo judeu, né? Sim. Então foi a primeira vez que foi instituído para o povo judeu. E que fez uma promessa que ele devolveria, né? Aí Jacó, depois do sonho, fez a promessa que seria fiel e devolveria a Deus o dízimo. Então a gente vê que ele não esperava e nem tinha noção do quanto que ele seria abençoado. Mas ele se manteve firme na promessa dele de devolver para Deus aqueles 10%, como a gente já entendeu o conceito de dízimo, que é uma parte de 10, né? A fração 1/10 aí seria então isso, que a cada quantidade de ovelhas nascidas e cabras, enfim, da criação dele, do que ele cuidava do sogro, e do salário dele, ele tirava aquela porcentagem ali que ele tinha feito. O interessante que ele foi tão abençoado que começou a incomodar a benção dele. Ele foi mandado embora, vai embora que tu tá abençoado demais. Porque... Na verdade, suspeitaram que ele estava agindo de má fé, né? Então, a benção deu a entender que ele estava pegando o que nem era mais dele. E estava tirando a parte. Mas é que ele era muito abençoado, sogro, né, gente? Na verdade, o Jacó até botou umas varas lá, disse que para quando na hora dos animais cruzarem, sair mais malhados para ele. E aquilo ali foi uma esperteza de Jacó, para que ele fosse lá fazer também, porque a bênção estava vindo não era por causa das varas, não. Estava vindo porque Deus estava abençoando. Sim. Estava vindo era porque Deus estava abençoando. Porque se você botar vara na frente de animais na hora do cruzamento e sair malhado, não faz diferença nenhuma nisso. Jacó sabia que a bênção não vinha disso. Não adianta fazer testes aí, você que está nos assistindo, não façam testes com Deus para tentar ganhar mais bênçãos, né? E aí vem para o propósito do dízimo, né? O dízimo tem alguns propósitos. Sérgio Júnior, estudando um pouquinho aqui, o que você destaca? Quais são alguns dos propósitos do dízimo? Nós já falamos alguns aqui, alguns minutos atrás, né? O primeiro e principal deles é desenvolver a fé. Porque devolução de dízimo tem a ver totalmente com a nossa fidelidade. Como eu digo que eu adoro, que eu amo alguém, e de repente num pedido que ele me faz, eu não lhe sou fiel. Seria a mesma coisa de um adúltero, dizer que ama o esposo, ama a esposa, na primeira oportunidade ele, né, não cumpre com o seu pacto de fidelidade feito lá no altar. Mesma coisa aqui. Então, se eu digo que eu sou fiel, Senhor, eu dependo de Ti, eu sei que o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, independente do quanto eu te der. Vamos, né, devolver. Mudar a nossa mente aqui, ó. Sempre esse cuidado de mudar a nossa mentalidade. Então, que eu vou devolver para o Senhor. E eu sei que, mesmo que de repente isso não feche aqui, né, o valor que eu preciso para fechar minhas contas, mas eu sei que o Senhor vai suprir. Então isso é ser fiel, eu entender que eu posso dar um passo no abismo, que Deus vai prover para mim uma ponte, uma escada, qualquer coisa que seja para eu passar. E o outro é, que a gente já falou também, né, eu vou falar dois e eu deixo o pastor falar mais alguns, a gente trabalha o egoísmo. Então, esse sentimento de posse, de superioridade, de pensar primeiro na gente, isso aí é trabalhado. Porque um princípio básico do dízimo é que ele tem que ser a primeira coisa ao eu receber alguma coisa. As primícias, né? Dos então, nossos bens. Eu acabei de receber 4 da tarde, 4:05 eu já sento, antes de pensar em pagar qualquer conta, eu já devolvo para Deus o que é dele. Porque o que acontece muitas vezes, a gente diz, eu sou fiel, mas, deixa eu aqui primeiro pagar minhas contas. Aí o que sobrar eu devolvo para Deus. Não, mas eu sei que vai sobrar, eu devolvo para Deus. Mas muitas vezes o que acontece é que não sobra. Porque você não está agindo com fidelidade, então as janelas do céu não estão sendo abertas da maneira como deveriam ser, né? Já teve até situações assim, Sérgio Júnior, que assim, por exemplo, você sabe que a tua conta tá maior do que o que tu recebe. Mas aí eu tiro o meu dízimo e parece que economiza, ainda milagre acontece. Ou aparece uma bênção que você nem lembrava mais. Aparece um negócio, aí. alguém que estava devendo paga. Então assim,
É a gente provar, né? A nossa fé precisa ser exercida nesse momento. Provar e vede. Provar e vede. Aqui, pastor, existe mais algum outro propósito? A gente até acabou de falar ainda agora, um propósito do dízimo, no caso, ele ter um destino certo e tudo mais. Qual é o propósito? Salvar almas. Tá? Diz que Deus não precisa do dinheiro, precisa sim, para salvar almas. E Ele precisa que a gente, esse dinheiro que devolve-se o dízimo, não é para Deus. Essa parte que devolvemos tem um propósito: salvar vidas, salvar almas, salvar pessoas. Ou seja, eu contaria muitas histórias aqui de pessoas que foram alcançadas através do nosso trabalho pela manutenção do ministério que vem dos dízimos. E tem pessoas que não entendem isso e ficam falando o seguinte: mas eu devolvo o dízimo, não preciso pregar evangelho. Não, é diferente. Tá vendo? O ministro que vive do dízimo, vive se alimentando com esse dinheiro abençoado, se os homens negassem e não fizessem isso, Deus tinha um método muito mais eficiente. Mas Ele conta com a nossa participação. E tem gente que fala assim, pastor: eu não vou devolver porque eu não sei o que eles vão fazer com o meu dinheiro, eu posso ajudar um outro necessitado sem precisar devolver direto na igreja. É perigoso a gente ter esse pensamento? Muito perigoso, muito perigoso. Quando eu era pastor, eu me lembro que uma vez uma senhora chegou comigo e disse: pastor, eu sou a tesoureira da igreja e morreu a irmã fulana de tal, ela não pode comprar o caixão, eu estou com o dízimo aqui, nós vamos comprar o caixão. Eu digo assim: irmã, o dízimo não foi devolvido para comprar caixão de ninguém, e a gente dá um jeito de arranjar esse dinheiro, mas não toque naquilo que é sagrado. O que é de Deus não é para ser tocado de jeito nenhum dessa forma. Se o propósito do dízimo é esse, então deixa Deus agir fazendo dessa forma. Então, até mesmo atrasar o dízimo, você, como o Sérgio falou aqui ainda agora, pagar primeiro as contas e sobrar devolve a Deus, não faça isso. Isso vai virar uma bola de neve e você vai continuar devendo. E dever a Deus é uma coisa, dever aos homens é uma coisa, dever a Deus é outra bem diferente. A gente já aprendeu na lição, pastor, que primeiro buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. Então, se a gente começa a criar esse hábito de sempre buscar Ele em primeiro lugar, a gente vai ver que as recompensas, as bênçãos serão derramadas, como já foi, é a promessa dele, né? A gente não pode duvidar da promessa dele. Agora a dúvida é o seguinte: de onde tirar o dízimo? Do bruto ou do líquido? Há situações que tem que ser tirado do bruto, aquele que é assalariado, né? Porque o imposto que é tirado lá no bruto dele vai redundar em bênçãos para ele também lá na frente. Uma rua asfaltada, uma luz, um benefício da água, construção de hospital, essas coisas. Então vai sempre, esse dinheiro tem que ser dizimado. Já para o autônomo, aquele que recebe, um empreendedor, né? Empreendedor, ele tira primeiro as despesas, porque essas aí são, aí depois o lucro daquilo que ele realmente, depois das despesas, aí sim ele vai devolver a parte do lucro dele. Do lucro real, né? Do lucro real dele, tá bom? E existem situações de empresas grandes que se ajusta. Eu conheci um amigo meu no Maranhão, que a empresa dele era grande, 20 lojas. Eu perguntei para ele: como é que se faz a questão do seu dízimo? Ele disse: olha, eu tenho um salário mensal para mim e outro para minha esposa da minha empresa. Eu tiro, por exemplo, naquele tempo eu tirava 15 mil para ele e 15 mil para a esposa. Isso a gente devolve o dízimo dele. Mas no fim do ano eu faço o Prolabore. Eu faço o balanço geral para ver quanto a minha empresa cresceu. E se a empresa cresceu, vamos imaginar, a empresa valia hoje 1 milhão e no final de um ano ela valia 1.500.000, então ele agora tinha que devolver de 500 mil porque a empresa dele cresceu. No outro ano ela já zerava e começava com o valor de 1.500.000. Aí, quanto crescer, ele ia fazendo o seguinte. Aí era o Prolabore que ele fazia. E eu contaria muitas histórias da bênção de Deus na vida desse homem. Muitas mesmo. Então, a fidelidade aos dízimos é uma questão de, eu digo, hoje fidelidade, amanhã eternidade. Linda frase, essa aí é bonita. Hoje fidelidade, amanhã eternidade. Tá bom? A questão de fidelidade não é coisa de situação, é coisa do coração. Com certeza. Agora, muitas pessoas também têm dúvida, pastor, sobre a questão de presentes, né? De herança ou algo extra que se ganhe. Que está fora do caso do salário, né? Que a pessoa recebe. Sim. Eu tenho uma filha, 2 filhas, e uma delas uma vez chegou comigo e disse o seguinte: pai, essa mesada que o senhor me dá não é de um dinheiro dizimado?
eu preciso dizimar esse dinheiro? O senhor já deu o dízimo dele. E sabe qual foi a minha resposta? Você já tinha esse dinheiro? Ela disse, não. Você ganhou? Ganhei. Então, dizime. E elas aprenderam desde cedo a dizimar de tudo que vinha na mão delas. Porque eu sabia que elas precisavam ser abençoadas. E hoje, graças a Deus, são abençoadas. Na verdade, a lição é para todos, né, pastor? Então, se eu preciso entender a confiar em Deus e criar esse vínculo de confiança, né? Então, desde criança, eu preciso entender também que a devolução para Deus deve ser feita, e depois de adulto, tudo aquilo que eu ganho, independente do que eu não tinha antes, né, que eu preciso também devolver para Deus. Há quem diga que isso parece ser fanatismo, Deise. Eu pegar, porque ganhei um presente, calcular o valor dele para devolver o dízimo. Não é fanatismo. Deus disse, trazei todos os dízimos. É do cereal, é da fruta, é do presente, é do que você não tinha, de uma herança. Não tinha, recebeu. É seu, tá nas suas mãos, né? É tão pouco diante do que vai ficar na sua mão. É tão pouco diante do que vai ficar na mão. E isso é pedagógico. Você que está nos assistindo agora, que está aprendendo a dizimar, né? Então, talvez se você estava com algumas dúvidas sobre dízimo, destino, para onde vai, como fazer, né? E você tem filhos. Talvez seja a oportunidade de você também fazer um exercício pedagógico de ensinar para o seu filho, com a mesadinha que ele recebe ali, é R$10, R$20, já ensinar ele a tirar o dízimo. Recebeu, já tira a parte do dízimo, faz um cofrinho pro dízimo, né? E no sábado, no domingo, no dia que você achar melhor para levar na igreja, você já faz o cartãozinho dele, individual, para que ele entenda que ele também já desde pequeno está devolvendo algo que é de Deus. E aí eu queria já para as considerações finais aqui. Só um pouquinho. Teve uma vez um menino disse, pai, me dá o dinheiro para um picolé. Naquele tempo picolé era R$1. Aí ele foi, deu R$1 para ele, tá aí, vai comprar picolé. Ele disse assim, pai, não tem picolé de 90 centavos. Aí ele foi e disse, mas eu te dei R$1. Ele disse, não, o senhor me deu 90 centavos, porque 10 centavos não pertence a mim. Eu já dei para ele, já dei para Deus. Aí já tinha tirado na mente dele a parte, e o pai disse, eu não sabia disso, então deu mais R$1 para ele. Agora a bênção veio de imediata, porque ele teve o picolé e sobrou ainda para outras coisas mais. Que bom. Então, assim, é uma situação simples, básica, né? E as crianças entendem mais rápido do que a gente. E são mais sinceros. E na verdade, a lição do dízimo tem que ser ensinada desde que a criança se entenda, né? E comece a receber mesmo qualquer valor que seja, porque é uma lição que vai ficar para o resto da vida, né? Eu, meus irmãos e muitos da nossa família somos frutos disso. E nossos pais sempre ensinaram além do dízimo, dar mais 10% de pacto. Então, depois que a gente pacto de oferta, né? Na semana que vem, né? Então, assim, 10% de dízimo, 10% de pacto, um pacto que a gente faz com Deus, determinado esse valor para alguma situação, para algum departamento específico da igreja, ou devolve para a igreja, que ela também tem fins específicos, né? Mas isso foi tão natural para a gente que, crescendo, ninguém nunca questionou esse ponto de qualquer coisa que a gente receba. Na nossa cabeça a gente já sabia automaticamente que a gente só ficaria com 80%. E isso a gente transmitiu para os nossos filhos, né? Eu e meus irmãos transmitimos para os nossos filhos, e hoje também eles têm galgado esse caminho aí, trilhado esse caminho de fidelidade, e estão criando essa consciência, né? Então, a dica para os pais: não pense que seu filho é muito jovem para compreender a questão da fidelidade e da adoração a Deus também através dos dízimos e ofertas. E eu queria que vocês dessem assim as considerações finais aqui, né? O dízimo, ele tem que ser honesto e fiel. Hoje nós, como seres humanos que recebemos, como trabalhadores, como pessoas responsáveis, né, comprometidas, tudo que recebemos, tirar o dízimo. Que lições importantes a gente pode fechar aqui para que o nosso ouvinte, né, possa entender que essa honestidade, essa fidelidade, ela é uma forma também de adorar, de demonstrar uma adoração a Deus? Eu não quero, Deise, que vocês adorem o abacate. Mas sempre que vocês olharem para uma manga com caroço dentro, olharem para o abacate com caroço dentro, olhar para o maracujá, olhar para a laranja, o tucumã, vocês olharem e verem a semente, lembre-se de Deus. Diz que a fome é fruto do pecado, resultado do pecado. Mas o alimento que Deus dá
é fruto da misericórdia dele. Ele usa de misericórdia e faz a terra produzir isso para nos dar. Então, se ele me dá as frutas, se ele me dá o alimento, me dá a vida, me dá o oxigênio, que eu estou respirando aqui de graça, vai para o hospital respirar meia hora de oxigênio para ver quanto é que custa lá. Então, quando vocês verem isso, vocês devem lembrar-se, Deus é fiel. Eu preciso ser fiel também. Eu penso que a gente já falou de fé, de fidelidade, de adoração, mas um ponto muito importante também que envolve tudo isso é o amor. Eu falei disso um pouquinho lá no começo, quando dei o exemplo dos pais, né? Dos pais, do cônjuge, dos filhos. Então, quando você ama a Deus de verdade, à medida que você entende, compreende e sente esse amor dele para com você, você vai querer retribuir isso de alguma forma. Então, à medida que o amor de Cristo enche o nosso coração e vai determinar, né, o nosso pensamento, nossas ações, então, automaticamente o eu, a vontade própria, o egoísmo, o medo, a insegurança de devolver para Deus aquela parte dela, vai sumir. Porque o amor de Deus ele vai ser tão grande que, assim como diz o apóstolo Paulo, ele vai me constranger. Então, se um dia eu pensar, né, de querer não devolver para Deus, ou eu estou apertado, esse mês eu recebi menos, eu vou, só esse mês eu pulo, eu vou para o outro, mas aquilo vai me constranger, o amor dele vai me constranger de uma tal maneira que eu não vou conseguir não devolver para ele aquilo, porque automaticamente o meu eu, a minha vontade própria, ela se anula. E aí então, a gente lembra quem é o nosso mantenedor de verdade. Vai lembrar quem redime, quem salva, quem cura, quem mantém o ar. Então, ele é tudo pra gente, ele dá tudo pra gente. Então, amem a Deus acima de tudo, né? A gente volta lá para aquele verso básico de amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o dinheiro, inclusive sobre os bens que eu tenho ou que eu possa ter ainda. Então, a gente precisa mais do que nunca hoje, né, viver de fato esse amor e demonstrar para Deus, porque não adianta de boca dizer Deus eu te amo e aí as minhas ações não demonstram isso. Então, minhas considerações finais são essas, que a gente possa realmente ter o sentido do amor a Deus e tirar isso da teoria para a prática através das nossas ações. Através dos nossos dízimos, né? Eu espero que você tenha entendido essa lição, uma lição assim esclarecedora, né? A gente entendeu na Bíblia, exemplos bíblicos, a porcentagem certa, para onde deve ser destinado isso, qual o propósito do dízimo. Na verdade, são formas de a gente demonstrar que a gente ama a Deus. O Sérgio Júnior conseguiu concluir muito bem aqui esse pensamento. Quando eu amo a Deus, eu devolvo com muito amor, com gratidão, com adoração, com desejo de uma alegria, né? A gente poder levar o nosso dízimo. Hoje está tudo, você consegue fazer seu dízimo pelo Pix, você consegue fazer por aplicativo, está tudo muito prático, então não tem desculpa, não tem como devolver. Hoje está tudo facilitado para você devolver. Então, é rápido. Recebeu, já tem como logo tirar, sem precisar esperar ir para a igreja, porque está tudo na mão. Não tem desculpa para a gente não realmente, de a gente deixar de mostrar a nossa fidelidade, a nossa honra e adoração a Deus através dos nossos dízimos. Eu espero que você tenha entendido e aproveite esse conteúdo e compartilhe com outras pessoas que precisam conhecer mais sobre isso. Pastor, queria agradecer mais uma vez você que está aqui conosco durante essa temporada, ao Sérgio Júnior, que também compartilhou a sua experiência, a sua vivência e também a sua opinião sobre isso, baseado no estudo da lição. E pastor, faça uma oração para encerrar aqui conosco. Oremos. Bondoso Deus e Pai querido, nós estamos mais uma vez em Tua presença agradecidos, porque pertencemos à Tua família, temos alianças contigo, mas Senhor Deus, agora nós queremos que o Espírito Santo trabalhe em nossa mente, em nosso coração, para sermos fiéis a Ti também. Que venhamos reconhecer que Tu és o Criador, mantenedor, Salvador, e aquele que nos convence também a sermos não sócios de Ti, mas filhos inteiramente dependentes de Ti. Que assim como Tu nos amas, possamos nós reconhecer esse amor que nos dá vida, paz, saúde e prosperidade, possamos reconhecer-te como aquele que também é merecedor de nossa adoração. Que nós
ao adorarmos a Ti com o nosso dízimo, nossas ofertas, o possamos fazer com o nosso coração. Te pedimos que Tu continues a nos abençoar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós agradecemos a sua audiência, a sua participação. Que você possa continuar sendo abençoado e sendo um fiel dizimista. Até a próxima semana.